homem chegou e a gente tem que ouvir o Luan, o rei da América. Então, a partir de agora, coletiva de Luan. Pessoal, o Antônio vai fazer a apresentação do Luan. Amanhã ele vai conceder uma entrevista, então hoje o Antônio não vai responder nada sobre contratações, chegadas e saídas. Amanhã, fechando a janela, a gente faz um balanço desse período, tá? Antônio, por favor. Bom dia a todos. Eu gostaria, em nome do presidente Guerra, de todo o Conselho de Administração e do Departamento de Futebol, saudar o retorno do Luan. Obrigado. Luan, queria te dizer que a gente está muito feliz que tu está aqui de volta e que, assim como eu tinha certeza no dia que tu foi embora que um dia tu ia voltar, eu tenho certeza que as alegrias que tu nos deu, elas ainda não terminaram. Seja bem-vindo. Obrigado, viu? Valeu. Claro, bota aí. Prazer, né? Fechou? Pode ir com essa aqui ou... Faz com essa aí. Faz aqui. Bonitão. Bom, Luan, seja bem-vindo de volta a Porto Alegre, né? Muita coisa vai ser perguntada, obviamente, para ti nessa coletiva. Eu quero saber como é que tu está te sentindo voltando a vestir essa camisa, pela recepção que você teve no aeroporto, e se foi muito difícil acertar com o Grêmio para esse retorno. Primeiramente, agradecer a Deus sempre por essa oportunidade, agradecer a direção, ao Renato também. Então, não tem outra palavra que define, senão ser felicidade de estar podendo retornar. Estou muito feliz e muito motivado com isso. Boa tarde, seja bem-vindo de volta ao Grêmio. Muito se criou uma expectativa muito grande do torcedor pela tua volta, tu ficou um longo período sem jogar. Como tu está te sentindo fisicamente e o que esse retorno significa para ti? O que o torcedor gremista pode esperar? Tu ainda é um jogador, porque muito se fala, o Luan é ex-jogador. O que aconteceu nessa tua passagem pelo Corinthians? Cara, aconteceram várias coisas que muita gente também não sabe, né? Vocês de fora. Mas isso para mim é uma página virada. Eu estou aqui no Grêmio, é um novo recomeço para mim. E estou me sentindo muito bem fisicamente. Eu vinha treinando 2 períodos, né? Desde o começo do ano também. Treinava no clube, treinava fora. Então, eu estou muito bem fisicamente, mas o que falta, o principal, é o ritmo de jogo, né? Eu não estava tendo... Estava treinando separado, então é muito diferente quando você treina com o grupo, você treina com bola. Então, espero poder retomar esse ritmo de jogo o quanto antes. Estou muito, muito feliz, muito motivado para poder ajudar. Luan, sucesso aí na volta a Porto Alegre. Eu queria que tu falasse para a gente, dividisse com a gente alguma coisa da conversa com o Renato, quando vocês se falaram antes de tu voltar para cá, e no primeiro contato que vocês tiveram aqui, que aí eu imagino que nessa conversa mais recente vocês tiveram já aqui no CT ou na Arena em algum momento, falando sobre quando tu deve reestrear, como é que tu pode te encaixar nesse time, mas se tu pudesse dividir com a gente desse primeiro papo por telefone e dessa conversa que pode ter acontecido aqui pessoalmente. Eu e o Renato, desde de quando eu estava aqui, a gente sempre teve uma relação muito boa, uma relação muito, muito transparente, né? De ser muito verdadeiro um com o outro. Então, primeiro momento, essa conversa, ele sabe ele sabe como ninguém, como é ficar sem treinar, sem bola, sem com os companheiros. Então, o primeiro momento foi de poder readquirir esse ritmo, né? Então, não tem uma data certa de reestreia. Como eu falei, fisicamente eu estou bem, mas esse ritmo de jogo que faz muito tempo que eu não jogo, né? Então, ele falou para mim com calma, para mim não querer apressar as coisas, que tudo vai acontecer no momento certo. Luan, aqui à tua direita, foi uma festa muito bonita, né, na tua recepção no aeroporto. O torcedor do Grêmio guarda na lembrança todo o teu futebol que foi mostrado e que te levou à condição de rei da América em 2017, né?
Mas acredito que essa expectativa que foi criada não foi apenas no torcedor do Grêmio, mas em todos nós, apaixonados por futebol, quem acompanha o futebol, imaginava o Luan em seleção brasileira, jogador de Copa do Mundo, jogando na Europa. O que aconteceu, Luan, de lá para cá, para que essa expectativa não acontecesse dentro de campo? O que tu reconhece que talvez tenha errado e que tem que modificar para voltar e dar certo no Grêmio? Cara, eu acho que você falando de ir para a Europa, eu fui para onde eu quis, né, para onde eu tinha vontade, e é isso. Acho que aconteceram várias coisas, mano. Como eu disse, vocês não sabem tudo 100% que acontece. Aconteceram várias coisas e comigo também. Eu pude, esse tempo, pude parar para refletir, para parar para pensar em algumas coisas que podiam agregar, né? Então, uma delas é poder ter alguém por fora para poder ter esse condicionamento físico, para poder melhorar. Então, tudo que estava ao meu alcance eu fiz e tenho certeza que eu vou estar preparado para poder ajudar, para poder ajudar o Grêmio. E só isso meu desejo. Lu, a gente já discutiu aqui os aspectos físicos, né, a falta de ritmo de jogo, mas a gente sabe que no último ano ou nos últimos tempos você sofreu abusos psicológicos, pressões extracampo, praticamente sofreu um terrorismo enorme em São Paulo. Eu queria saber de você, como é que está a cabeça? Você tem amparo profissional, psicologicamente falando? Como é que é o lado emocional do Luan? Porque é pouco tempo que você tem em Porto Alegre nesse primeiro contrato, né? Daqui a pouco tem uma renovação, tomara que tenha, mas depende muito de como você vai se comportar fora de campo também aqui em Porto Alegre. Eu queria que você falasse sobre esse lado emocional. Pois, como todas as entrevistas que eu já dei, o lado fora de campo, você está falando dessa pressão aí para mim não existe. Eu sou um cara muito tranquilo, eu sei o que eu faço, então de vir para o Grêmio, pedir essa oportunidade para o Renato, para a direção, e o meu principal objetivo é poder retomar o futebol, é poder estar 100% focado aqui no Grêmio. Já tive. Não. Luan, bem-vindo a Porto Alegre. A tua passagem pelo Corinthians não foi esperado como a torcida hoje está te recebendo, de um título de 2017, né, o 16, 17, que tu foi o Rei da América. Hoje, o que te faz acreditar que tu vai conseguir recuperar aquele futebol que tu se tornou ídolo de toda a torcida e que no Corinthians tu não conseguiu corresponder? Conta isso aí para a torcida, para nós. Obrigado. Eu acho que, primeiramente, pelo momento que o time está, né? Tá brigando ali na ponta da tabela, tá na semifinal da Copa do Brasil. Acho que o grupo que eu vi ali esses poucos dias, o grupo muito bom, onde todos querem se ajudar, então tenho certeza que o momento também ajuda muito, voltar essa confiança de poder entrar dentro de campo e mostrar o meu melhor. Tudo bom, Luan? Seja bem-vindo de volta. As notícias sobre o interesse do Grêmio no seu retorno veio pelo próprio Renato numa entrevista coletiva aqui, quando ele foi questionado, e para passar uma mensagem depois do que aconteceu com você em São Paulo, da violência que você sofreu. Então, é a primeira oportunidade que a gente está podendo de te escutar, se você se sentir à vontade, é claro, como foi o que aconteceu e depois qual foi o amparo que você teve até do próprio Renato, das pessoas que estão ao seu redor, depois do que aconteceu lá em São Paulo. Obrigado. Cara, isso para mim já é passado, já não, né? Até no dia depois que aconteceu, para mim já passou. Eu já resolvi da minha forma isso, então isso para mim não me preocupa, não me atrapalha em nada. A conversa que eu tive com o Renato, nem existiu esse assunto. Pelo que eu falei, o Renato me conhece muito bem, a diretoria, o Guerra me conhecia, já trabalhamos juntos, então esse assunto nem foi tocado, foi tocado dali para frente, do que eu pudesse ajudar o Grêmio aqui. Tudo bem, Luan? Aqui. Beleza? Bom dia. Bom dia. Eu queria saber se tu se arrepende de ter ficado tanto tempo no Corinthians, porque a gente fala que tu não joga desde o ano passado, mas já vinha de mais tempo assim sem conseguir jogar ou sem ganhar sequência, né? Até acompanhei tua entrevista para o Denilson e as lesões atrapalharam também em determinado momento, mas eu via você falando, olha, eu queria ficar, eu pedia para um treinador, pedia para o outro. Se arrepende de ter insistido tanto, porque querendo ou não, isso faz com que tu esteja há muito tempo sem jogar e essa seja uma das principais preocupações nesse retorno ao Grêmio.
Eu entendo que muito tempo sem jogar atrapalha, mas como eu falei, eu tinha isso dentro de mim de poder fazer acontecer, né? Então, eu tentei de todas as formas a minha parte, poder ajudar, poder contribuir de alguma forma, mas infelizmente não dependia só de mim, né? Então, mas eu não me arrependo de nada, eu sei que eu fiz a minha parte, estava preparado para quando precisasse, mas infelizmente não aconteceu, não entendo porquê, mas isso já passou e só quero pensar daqui para frente. Pô, aqui, a gente viu o carinho que esse grupo de jogadores tem por ti, o Kahneman falou de time coletivo, a gente viu o Renato te abraçando, o Jeromel também na tua chegada. Como que foi essas conversas com o grupo de jogadores, com esses jogadores que já te conhecem, com o Kahneman, com o Jeromel? Eles te falaram alguma coisa antes de tu vir? Como que foi esse papo? E se me permite também, como é que foi a resenha com o Natan para pegar a 7 de volta? Não, com o Jeromel e com o Kahneman, a gente, desde quando eu saí, a gente sempre manteve essa amizade, a gente sempre se falava, então não foi um reencontro de muito tempo sem se falar, né? Então a gente já vinha trocando essa resenha, sempre se falava. Com o Natan eu nem sabia, fui saber no jogo junto com vocês. Mas ele me recebeu muito bem ali, tem um respeito um pelo outro. E é isso, dar continuidade, trabalhar bem para que tudo possa dar certo. Se me permitir, a questão do Natan foi uma coisa que partiu do próprio jogador, e isso mostra como o nosso grupo é muito entrosado e tem um companheirismo muito grande, e todo mundo se ajuda, partiu do jogador, a gente nem precisou pedir, e que acha que faz parte de todo esse retorno, o Luan voltar a usar a camiseta que marcou a passagem dele no Grêmio. Bom dia, Luan. Aqui é a tua direita. O torcedor já está no imaginário a dupla de ataque Luan e Luis Soares. Já estão até apelidando, dupla de ataque Lulu. Qual é a tua expectativa? Lulu não. Lulu não. Lulu não. Tua expectativa quanto a jogar a com o dupla Luis desse Soares? poderia o Lulu, daí Torcedores já estão falando dessa dupla aí. Lulu é foda, né, mano? Expectativa entre Luan e Luis Soares para jogar nesse resto da temporada. Calma aí, cara. Você me desconcentrou. Pode perguntar de novo? Pode. Pô, cara, sem dúvida nenhuma. Os caras grandes nomes do futebol mundial, né? Então, de poder estar perto ali, de poder ter essa oportunidade de jogar junto ali, vai ser incrível e vou trabalhar para isso, para que independente seja com ele ou seja com qualquer outro jogador, acho que o importante é a gente estar bem ali e fazer em prol do Grêmio. Vamos arrumar outro nome, a torcida do Grêmio é boa e criativa, acho que vai ter. Bom dia, Luan. Bem-vindo a Porto Alegre, bem-vindo de volta ao Grêmio. Até questionando nessa questão de como é que vai te encaixar no time do Grêmio, vendo de fora, né? Já que tu tá chegando já numa parte final de temporada, mais indo para o segundo semestre da temporada. Como é que você vê que pode te encaixar aí na equipe do Grêmio, jogando mais adiantado, daqui a pouco sendo um substituto ao Soares, numa possível eventualidade dele fora, ou jogando atrás do Soares, né? Como é que tu vê essa possibilidade nesse retorno ao Grêmio? Eu sempre joguei um pouco mais recuado, né? Mas se for ver aqui no Grêmio, já joguei em todas as posições ali na frente. Então não tem esse problema. Vou deixar pro Renato, ele é o treinador, e ele vai saber a melhor opção ali, aonde eu devo jogar, onde ele quer que eu jogue. A gente vai ter essa conversa e ele que decide. Luan, bem-vindo de volta ao Grêmio, de volta a Porto Alegre. A gente viu, né, acompanhou a tua chegada, teu desembarque aqui na capital, com uma festa da torcida, nas redes sociais também. Grande parte da torcida ficou muito animada com esse teu retorno, mas não é uma unanimidade. Tem parte da torcida que ainda parece que está com o pé atrás com esse retorno do Luan em 2023. Qual recado tu deixa para esses torcedores que ainda estão um pouco receosos? Obrigada. Eu entendo, né? Torcedor, sempre, pelo fato de eu estar muito tempo sem jogar, eu acho que gera também essa desconfiança, mas não tem outra forma melhor do que eu trabalhar no dia a dia, na hora que tiver a oportunidade de poder mostrar que ainda posso ajudar muito o Grêmio. Lua, bom dia, seja bem-vindo novamente ao Grêmio.
Luan, lá no Corinthians e nem no Santos, tu tinha histórico, né? Histórico de títulos, histórico de ídolo, de idolatria que tu tem aqui no Grêmio, né? Em algum momento passa pela tua cabeça manchar essa idolatria que tu tem aqui, voltando nesse momento agora no Grêmio com esse teu histórico de não jogar há bastante tempo, né, Luan? Tu parou para pensar sobre isso também, sobre o teu histórico, porque em várias enquetes, 94% dos torcedores te abraçaram, né? E lá no aeroporto tu viu. Passa pela tua cabeça sobre esse histórico? Não. Até porque eu não tenho medo de nada, não tenho medo de desafios. Então, quero voltar para cá e poder fazer mais história. Luan, e quanto o apoio da torcida pesa nessa retomada para tu ter um bom futebol como tu já teve lá em 2016, 2017, 2018 também? Quanto pesa o apoio, o carinho da torcida nesse momento? É diferente você chegar num clube e receber todo esse carinho da torcida, né, que te conhece. Então isso dá mais um gás, óbvio, com certeza, de receber todo esse carinho. Como eu falei, agora é poder voltar a treinar com o grupo, voltar a treinar forte, para que a hora que tiver a oportunidade eu possa retribuir dentro de campo esse carinho. Luan, aqui à sua esquerda, tudo bem? O Renato, seja bem-vindo de volta, perdão. Obrigado. O Renato chegou a dizer que você era uma pessoa que tinha chegado no fundo do poço. Eu queria entender, se fosse possível, por favor, o que é esse fundo do poço? O que dá para contar para a gente, se, claro, né, for possível falar alguma coisa sobre isso? Cara, pelo que eu entendo, o que ele quis dizer acho que para todo jogador, né? Isso é ficar sem jogar. Acho que para mim é isso. Então, claro, eu estava sem jogar, então acredito que nenhum jogador gosta de ficar sem jogar. Então, para mim é isso. Então, quero poder ter esse recomeço aqui, como ele disse, dar oportunidade e retribuir da melhor forma. Não, tá louco, jamais. Luan, tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado. A pergunta é em cima do lado financeiro, porque ficou bem nítido que você está afim de jogar no Grêmio, tanto que abriu mão de um salário bom que você tinha no Corinthians para um salário padrão futebol baixo. Queria que você falasse sobre essa opção, abrir mão financeiramente para vestir a camisa do Grêmio, até o Bruno também falar sobre esse contrato fácil, que é simples, recebe sem produtividade até dezembro e acabou o assunto, sem multa, sem nada. Toda essa facilidade. Quando eu falei com o meu empresário, falei com o Renato, falei que a parte financeira eu não queria nem saber, né? De quanto ia receber, de quanto. Eu falei que o Grêmio que decide, eu falei, eu só quero poder voltar pro Grêmio, e o que eles falar tá falado, e foi isso. Então foi muito fácil, sem preocupação nenhuma. Sobre a parte financeira, eu não ia responder pergunta, mas já que foi direcionada a mim, a gente teve vários atletas que abriram mão de parte financeira pela situação do Grêmio para vestir a camisa do Grêmio, pois eles sabem o peso que tem a camisa do Grêmio. E com o Luan, que já sentiu esse peso e tem toda a história com o clube, foi mais fácil ainda que a gente chegasse a esse entendimento, e ambas as partes queriam, e eu acho que a parte financeira nem é um fator de preocupação numa hora dessa. Não, nem era de menos. Boa tarde, Luan. Bem-vindo de volta para tua casa. Luan, tu foi protagonista naquele Grenal do 5-0, né? E é considerado como um grande carrasco do rival em clássicos por essa competição pelo Brasileirão. Por isso eu te pergunto como está a tua expectativa para esse próximo Grenal, se essa também é uma motivação extra tua. Obrigado. Clássico é clássico, né? Todos que eu joguei, pude fazer gols e é diferente. E tem que ganhar, é isso. Mas o meu principal objetivo não é pensar em Grenal agora, é poder voltar a forma, o ritmo de jogo o mais rápido possível. E quando eu estiver pronto, para mim o mais importante vai ser o próximo jogo, que eu vou poder estrear ou poder ajudar de alguma forma. Luan, sucesso no teu retorno. Bem no início da entrevista, tu falasse em motivação, né? Deu para ver aí no início dos treinamentos. Mas dá para a torcida acreditar, transformar essa motivação em comprometimento nesse teu retorno? Acho que o Renato, para ele ter falado para mim, a conversa que eu tive com ele não teria dado a volta se a gente não tivesse sido transparente um com o outro, né? Então, se ele, junto com a diretoria, me trouxe para cá, é porque eles sabem do meu comprometimento, então isso está tudo certo. E a motivação para mim
de poder voltar e vestir essa camisa, só isso já é motivação suficiente para mim. Luan, em primeiro lugar, agradecer, né, por todos os serviços prestados até aqui. Eu, como gremista, gostaria de fazer isso. E te perguntar sobre também o teu posicionamento em campo hoje, né? Foi um cara que saiu daqui jogando em 2 posições diferentes e fez muito bem as 2 posições. Foi tanto um meia quanto um falso 9, né? Hoje o Grêmio tem o Soares, mas está contratando outros jogadores, deve estar chegando aí o João Pedro também, que faz essa função. E eu queria que tu falasse para a gente, claro que é uma coisa para depois, eu sei que tem a tua questão física ainda, e também o teu ritmo de jogo, mas eu queria que tu falasse hoje como é que tu te sente para jogar no campo, se dá para a gente te utilizar, digamos assim, nos 2 lugares do campo ainda, se isso é um pensamento que tu tem. Isso para mim sempre teve bem claro, assim, de poder fazer várias posições. Aqui no Grêmio sempre foi assim, sempre fiz várias posições e pude ir bem, né, em todas que eu fiz, então isso não vai ser nenhum problema. Renato que vai decidir aí onde eu devo jogar, onde ele quer que eu jogue, tá tudo certo. Bom dia, Luan. dia. Bem-vindo de volta. Já se falou bastante que o Renato, o Grêmio e a torcida podem te ajudar nesse retorno, mas no grupo tem um jogador numa situação relativamente parecida com a tua, que é o Bruno Vini. Teve um início de carreira promissor, ficou um longo tempo parado, sem jogar por questões contratuais com o clube, retornou, até com um salário também reduzido, e hoje ele é titular, ele conseguiu retomar o futebol dele. Tu chegaste a conversar com ele e também o quanto o exemplo dele te motiva? Não cheguei a conversar com ele sobre isso, mas é isso, né? O futebol é dar as voltas muito rápido, né? Então, acredito que ele acreditou nele primeiramente, o clube deu oportunidade para ele e tá jogando e retomou a confiança, retomou o apoio de todos. Acho que o grupo também é muito bom, acho que ajudou muito. Então é isso, do grupo muito bom, o clube onde eu me sinto em casa, e agora é transformar isso dentro de campo. Obrigado, Luan, obrigado, Antônio, obrigado, pessoal, já antecipando, né, e reforçando que amanhã, após o treino, o Antônio também concede entrevista aqui no CT. Valeu, boa tarde.